Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 50. Bons estudos! Se até hoje a gente se surpreende ao entrar numa indústria, imagina só o impacto que não deve ter causado uma linha de produção 100 anos atrás, quando a indústria estava dando seus primeiros passos no Brasil. Como foram esses passos? Como foi a implantação da indústria no Brasil? Será que a sociedade brasileira se modificou muito com a industrialização? Ficou interessado? Então preste atenção, porque o tema desta teleaula é o começo da industrialização no Brasil. Onde você vai ver como os primeiros industriais brasileiros montaram suas fábricas, como trabalhavam os operários no Brasil e como surgiu o movimento sindical brasileiro. E atenção que a nossa teleaula começa agora. Hoje em dia, quando a gente entra no supermercado e vê todos esses produtos que foram produzidos em uma fábrica, a gente pode ter até a impressão de que não daria para viver sem esses produtos. Mas não sei se você sabe, toda a indústria e essa forma de produzir em série é muito recente na história da humanidade. Mas recente quanto? Há quanto tempo o homem começou a produzir em fábricas? Fim do século XVIII. É nessa época que acontece na Inglaterra um grande salto na história. Acontece a Revolução Industrial. Uma revolução que tinha na máquina seu maior símbolo. Até esse momento, o homem sempre trabalhou de forma artesanal, manual e praticamente solitária. Com a introdução da máquina no processo produtivo, as sociedades humanas mudam o rumo da história. De uma hora para outra, o homem se torna capaz de produzir em série e através de máquinas o que até então era produzido manualmente. O impacto que as indústrias provocam é enorme. Muita coisa começa a mudar. O trabalho torna-se cada vez mais coletivo e intenso. É preciso racionalizar o esforço dos operários e o tempo. O tempo? O tempo passa a ser visto como o tempo da fábrica. Ai, nossa, eu tô super atrasada, não posso perder mais nem um minuto, senão não vou chegar a tempo. Essa é uma situação bastante comum no nosso dia a dia. Tá todo mundo sempre atrasado, sempre correndo contra o tempo, não é? Mas nem sempre a relação do homem com o tempo foi assim. Antigamente, tudo era mais tranquilo, as pessoas não tinham tanta pressa. E quando é que foi que começou essa história do homem correr contra o tempo? Você sabe? Foi exatamente na Revolução Industrial. A partir daí, o tempo passou a ser prioridade. A gente tinha que aproveitar o tempo. As máquinas não podiam ficar paradas e os homens também não podiam ficar parados. O tempo depois da indústria passa a ser visto como o tempo da máquina. Mas não foi só o tempo que mudou depois da Revolução Industrial. Com o surgimento da fábrica, apareceram também dois personagens até então inexistentes: o empresário industrial e o operário. Tanto um quanto o outro encontraram dificuldades. O empresário teve que romper com barreiras e monopólios produzidos pelo Estado. E para isso ele teve que se apropriar de ideias baseadas na livre iniciativa. Já o trabalhador teve que modificar totalmente suas relações de trabalho. E pela primeira vez, o trabalhador tinha um contrato de trabalho, com regras fixas e objetivas. Quantas horas ele deveria trabalhar, quanto iria ganhar, que tipos de punições seriam aplicadas e por aí vai. As mudanças, ainda mais as radicais, como a promovida pela Revolução Industrial, costumam gerar um descontentamento. Na Inglaterra, na virada do século XVIII para o século XIX, muita gente torceu o nariz para as inovações. As pessoas achavam que a máquina ia tirar o lugar do homem. Por isso, por causa desse pensamento, surgiu um movimento de quebra de máquinas, que tinha como objetivo protestar contra a perda de emprego e contra a rígida disciplina da fábrica. Com o tempo, os trabalhadores viram que não adiantava ficar quebrando máquinas. Era preciso encontrar uma nova forma de organização.
Os principais objetivos eram lutar contra a enorme jornada de trabalho e as péssimas condições de vida. E através dessa luta é que surgiu o movimento sindical. Além do movimento sindical, surgiram também correntes ideológicas anticapitalistas. Quer dizer, correntes ideológicas que tentavam combater, ir contra o capitalismo. Nessa época, duas correntes se destacaram. O anarquismo, que defendia a supressão, quer dizer, o fim do Estado. E o socialismo marxismo, que propõe a revolução proletária e a instalação de um governo de trabalhadores. Em linhas gerais, esta foi a história do nascimento da indústria, a chamada Revolução Industrial, que começou na Inglaterra no final do século XVIII. Mas e no Brasil, como é que será que as pessoas reagiram com a chegada da indústria por aqui? Como a gente viu na última teleaula, a indústria chegou no Brasil 100 anos depois de ter estourado a Revolução Industrial na Inglaterra. Ou seja, é no final do século XIX e no começo desse século que a indústria se torna realidade em algumas cidades brasileiras. Mas quem são esses empresários brasileiros? Quem é que está investindo na indústria? Muitos dos industriais brasileiros são imigrantes recém-chegados com algum capital e muita disposição para ganhar dinheiro. E tem também industriais que fizeram fortuna na agroexportação e nas casas comerciais. No começo, esses empresários enfrentam uma série de problemas. Um deles foi a concorrência das indústrias estrangeiras, pois o governo brasileiro até então não tinha ainda uma política que protegesse a indústria nacional. Mas, curiosamente, eles também eram criticados por aqueles que diziam que a indústria brasileira era artificial, dependente do governo e irresponsável pela carestia. E, para completar, tinha ainda a luta operária por melhores salários e condições de trabalho. Bem, essa pressão toda levou os empresários a criar associações de classe para defender seus interesses. Além disso, eles também passaram a difundir a ideia de que a sua riqueza era fruto do seu esforço pessoal e não de privilégio do governo. Mas e os operários? Como viviam? Como eram os operários brasileiros? Só para você ter uma ideia de como era a vida dos operários brasileiros no começo do século XX, houve só um trecho do boletim do Departamento Estadual do Trabalho, citado por Maria Auxiliadora Guzzo de Decker. Diz o seguinte o documento: a duração do trabalho diário é de 11 horas úteis. Trabalham nessa fábrica 500 operários, na maioria italianos e espanhóis. Impressão desagradável causa ao visitante o excessivo número de menores em trabalho. Como deu para perceber através da leitura desse documento, entre o operariado paulista havia um predomínio de estrangeiros, a jornada de trabalho era longa e havia também a utilização de trabalho infantil. A presença dos imigrantes na formação da classe operária paulista foi marcante. São esses imigrantes que começam a divulgar entre os operários os ideais do socialismo e do anarquismo. O objetivo é transformar radicalmente a sociedade pela via revolucionária. Dessas duas correntes, é o anarquismo que acaba se sobressaindo e se transformando na principal corrente política de base operária. Ah, então era assim que andavam os anarquistas, com uma bomba na mão, prontos para explodir tudo. Não, Gil, isso aqui é uma caricatura. Agora, dá bem a imagem que a grande imprensa da época tinha dos anarquistas, a de terroristas estrangeiros. Mas por que justo o movimento anarquista, que pregava a supressão do Estado e todo qualquer tipo de repressão, caiu no gosto dos trabalhadores? Ora, por quê? Nós não acabamos de ver aqui que naquela época as condições de trabalho eram muito duras, Gil, que até as crianças pegavam no batente. Por isso, tanto o governo quanto os patrões eram tidos como inimigos a serem perseguidos a todo custo. Os anarquistas não acreditavam em nada? Na verdade, eles não confiavam nas instituições liberais, Gil. Políticos, partidos, parlamento, até contra a existência de um partido operário eles eram. E ninguém dizia nada? Não, as lideranças anarquistas eram muito perseguidas. Chegaram até a criar algumas leis que permitiam expulsar as lideranças estrangeiras. Tudo para enfraquecer os anarquistas, entende? Mas o anarquismo não pode ser reduzido a um simples movimento que ia contra tudo e contra todos. A educação do trabalhador, por exemplo, para os anarquistas era uma preocupação básica. Para eles, segundo a historiadora Ângela Gomes, a luta só se faria, e principalmente a nova sociedade só se implantaria, se houvesse uma transformação profunda no homem trabalhador. O que o projeto anarquista almejava era uma revolução social e não apenas uma revolução política. Daí o privilégio da educação ser entendida como ampla formação cultural.
O fato de terem sido os anarquistas os principais pioneiros em atividades como teatro, educação musical, práticas de leitura, criação de escolas e de universidades populares não é casual. E por esta razão, não é casual também que velhos militantes operários, anarquistas ou não, considerem até hoje que foi educando que os libertários mais contribuíram para a constituição da identidade da classe trabalhadora. Bom, como se está vendo, o movimento anarquista acabou se transformando na principal corrente política entre os operários de São Paulo. Agora, no Rio de Janeiro, as coisas foram um pouco diferentes. Na então capital do país, havia uma maior diversidade entre as correntes que disputavam o controle do movimento operário. As dificuldades enfrentadas pelo movimento sindical também não eram poucas. Externamente, havia a repressão do governo e dos patrões. E internamente, a disputa para ver que corrente controlaria o movimento. Agora, e os resultados disso tudo? Quando é que vão surgir? Década de 1910. É no decorrer da década de 1910 que os movimentos sindicais paulista e carioca conseguem obter maior apoio entre os trabalhadores. Esse apoio é conseguido principalmente depois que os anarquistas divulgam um conjunto de ideias que procuram reforçar a imagem positiva do trabalhador, mostrando este trabalhador como um homem honesto, mas explorado economicamente e socialmente. O que os anarquistas querem nesse momento é combater a imagem difundida pelo governo e pela imprensa, que mostra o trabalhador brasileiro como vítima da ação de baderneiros e terroristas. Os anarquistas e o movimento sindical como um todo ganham de fato o apoio dos trabalhadores e conseguem liderar várias greves entre os anos de 1917 e 1920. Mas não é só no Brasil que o movimento sindical ganha força no fim da década de 1910. Em boa parte da Europa, o fenômeno também ocorre. E a ascensão do movimento sindical em várias partes do mundo ocorre principalmente por causa da Revolução Russa de 1917, que implantou o regime socialista naquele país europeu. A vitória dos socialistas na Rússia repercute também por todo o mundo e inclusive no Brasil, onde é criado em 1922 o Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista do Brasil, o PCB, ganha muitos simpatizantes e em pouco tempo começa a disputar, principalmente com os anarquistas, o controle do movimento sindical. Independente dos grupos ocorrentes que disputavam o sindicalismo brasileiro, o movimento operário como um todo foi crescendo e marcando a sua presença na cena política brasileira. O resultado disso foi a aprovação de algumas leis trabalhistas, como a lei de férias e a limitação ao trabalho dos menores. Mas é claro que regulamentar e aplicar essas leis não foi nada fácil. O empresariado resistiu quanto pôde. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje você viu como nasceu a indústria brasileira. Você ficou sabendo quem foram os primeiros industriais brasileiros e como eles montaram suas fábricas. E como era a vida de um operário naquela época. Por fim, você viu como surgiu o movimento sindical brasileiro. Como você pôde perceber nessa teleaula, o Brasil no começo do século, principalmente por causa da indústria, sofreu grandes transformações. Surgiu o empresário e o operário. O movimento sindical ganhou força. E a sociedade brasileira ficou mais complexa, mais diversificada e ficou principalmente descontente com as elites.